Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão militar em larga escala contra a Ucrânia. Que a Ucrânia, como todo mundo já sabe, é um de seus países vizinhos, né? Fica ali no sudoeste da Rússia, marcando uma escala acentuada de um grande conflito que aparentemente teve início em 2014. Para a gente conversar um pouquinho sobre esse conflito, e a gente trouxe aqui o nosso professor de geografia, o professor Raul Iris. Olá, professor, tudo bem? Olá, muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Professor, a guerra ali, Rússia e Ucrânia, ela já teve início desde 2014, como eu acabei aqui fazendo uma abertura, né? E você pode explicar um pouquinho para a gente por que existe esse conflito? Sim, vamos lá. Primeiramente, a Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética, desse grande império soviético. E quando a União Soviética desmembrou, a Ucrânia se tornou um estado independente. Só que a Rússia nunca aceitou isso. Quando em 2014 que a Rússia anexou a Crimeia, foi porque a Rússia tinha uma base naval lá e ficou no domínio da Ucrânia. E ela pagava aluguel à Ucrânia sempre. Aí a Rússia e o Putin resolveu simplesmente anexar de forma brutal. E assim foi assinando acordo e descumprindo acordo até chegar essa invasão. Para a gente entender, em 2014, a Rússia invade a região da Crimeia, não é assim? Uhum. E aí, quando ele invade lá, não houve resistência, porque tem uma coisa que eu li em algum lugar, que não sei se é verdade, não sei se você consegue me confirmar, que a Rússia, basicamente, a língua ali da Rússia nasceu onde é a Ucrânia, não é? Sim. Inclusive, existem vários símbolos na Ucrânia, são símbolos de russos, assim, são símbolos de amizade entre os dois países, vamos assim dizer. Na verdade, os russos de Kiev foram a primeira nação mãe dos eslavos, dessa nação que toma de conta do leste europeu. Os russos de Kiev, depois eles se espalharam e vieram para a região dos Bálticos, Belarus, a Rússia atual, Moscou, São Petersburgo, mas a origem deles são em Kiev, a mistura dos eslavos e dos burgos, que era uma nação viking. Assim eles conseguem se expandir e formar o Império Russo. E dentro do Império Russo estava a Ucrânia, Kiev, como uma metrópole. Então existe ali uma questão cultural, assim, dos russos acharem que a Ucrânia deveria fazer parte da Rússia. Eles são nações irmãs e até década passada o russo era o idioma oficial da Ucrânia, ainda não era o ucraniano. Então a Rússia nunca engoliu bem da Ucrânia ser um estado independente. E a Ucrânia cada vez mais buscava apoio, ajuda no Ocidente. Tá, a gente abriu essa discussão um pouquinho sobre Rússia e Ucrânia, porque eu acho que é importante, principalmente o nosso público de alunos de ensino técnico, de ensino médio, até os alunos de nível superior, que venham assistir aqui esse nosso papo, entenda um pouquinho de uma linguagem mais simples o que de fato está acontecendo lá nesse momento, né? Sim? E aí eu queria saber, professor, nesse momento, como é que está o cenário agora, diante dessa invasão? Vamos tentar recapitular. Então, a gente teve essa primeira invasão em fevereiro de 2022. Não, a Crimeia já estava lá de posse dos russos, mas em fevereiro, para ser exato, dia 24 de fevereiro, às 5 horas da manhã, se não me falha a memória, a galera começou a invadir lá a Ucrânia. Então, a gente teve essa primeira invasão. Eu acredito que os russos imaginavam que eles iam chegar lá e iam dominar fácil, uma vez que a Crimeia não teve resistência, não é? E aí, o que aconteceu naquele primeiro momento? Quando a Rússia invadiu, eles chegaram a dominar tudo, dominaram a parte, como é que ficou? A Rússia, ela fez um ataque muito poderoso por todas as frentes. Pelo leste, pela região do Donbass, pelo norte, pela Crimeia, e pelo sul, pela Belarus. E esse ataque veio desses três nações. Eles não tiveram
uma concentração e foram avançando, vieram de todas as partes. E assim foram conquistando os espaços. O único problema que eles não calcularam foi que a Ucrânia é o segundo maior território da Europa. Então, quer dizer, tem muita terra para ser avançada. E o cálculo, as estratégias não foram pensadas nisso. Então, eles conseguiram conquistar grande parte da Ucrânia até cercar Kiev. Aí eles conseguiram cercar Kiev, aí não conseguiram destruir Kiev, derrubar o governo do Zelensky, e eles recuaram, ficaram na segunda maior cidade da Ucrânia e tem um plebiscito agora mesmo para que a região do Donbass seja anexada pela Rússia. Então, Kiev é a capital da Ucrânia, Uhum. né? Assim, então ficava lá o governo ficava lá em Kiev e eles foram fazendo O cerco. um círculo, não é assim? Então, se ele tentasse escapar, eles conseguiriam ali cercar ou facilitaria ali uma determinada um empoderamento da cidade, né? Coisa que não aconteceu porque houve reação internacional. E aí explica um pouquinho para a gente como é que a comunidade internacional reagiu. Na verdade, o Ocidente agiu muito, desde nações que tinham poucos recursos mandaram mantimentos, desde nações que tinham excelentes recursos mandaram armamentos. Então, a partir do momento que eles não conseguiram derrubar Kiev, eles veio o contra-ataque, a resposta do Ocidente, que foram os armamentos, que foram os recursos, que foram os dinheiros da União Europeia e dos Estados Unidos, principalmente da OTAN, para a Ucrânia dar resposta à Rússia. E conseguiram conquistar grande parte do que já tinham perdido. Então, assim, a Ucrânia sozinha não tinha como se defender, e aí também ela pediu recurso lá à União Europeia, pediu recurso dos Estados Unidos, não é assim? Sim. E esses países acabavam mandando recurso de guerra, não é recurso, é recurso de guerra para defesa, não é? E aí eles acabaram ali diminuindo um pouco essa entrada da Rússia. E como é que está hoje, professor? A gente está gravando esse vídeo, para deixar claro para todo mundo que vai assistir, a gente está gravando no dia 28 de setembro. Então hoje, qual é a situação dessa guerra? Porque a gente, por conta da eleição, por conta dos conflitos do Brasil também, a gente acabou esquecendo, deixando um pouquinho de lado essa situação. Mas essa guerra ainda continua, não é verdade? Certo. O que é que acontece? O que é que está acontecendo? Está tendo um contra-ataque ucraniano para cima da Rússia. A Rússia anexou, está em plebiscito para anexar a região Donbass, Donetsk e Luhansk. O plebiscito está sendo votado agora. Fica perto da Crimeia ali ou não? Não, fica no leste. A parte que ele reivindicou, dizendo que é uma parte russa e os russos estavam sofrendo preconceito. Esse foi a desculpa de Putin para ocupar a Ucrânia. Isso é uma forma também da Rússia fechar essa guerra também, porque de uma certa forma, todos os países do mundo estão fazendo, ou pelo menos a maioria, né, dos países, eles estão fazendo sanções contra a Rússia, né? Assim? Então a moeda russa está desvalorizada, alguns países deixam de comercializar produtos russos e tal, então o país está sofrendo também uma recessão aí financeira, econômica e tal. É uma forma da Rússia dizer assim, olha, a gente ganhou a guerra, se a gente conseguir anexar isso aqui, a gente não sai por baixo? Isso mesmo. É uma forma de dizer que não perdemos a guerra. O Putin não pode dizer que errou e que perdeu. O que ele errou mesmo, de verdade, foi tentar anexar todo o país, todo o território, ao invés de tentar conquistar a terra ou a região que ele precisava, que ele reivindicou. Entendi. Mas aí eu tenho que perguntar, será que também não tem um pouco do governo da Ucrânia também dificultar esse diálogo? Acho que não é? Será que não tem um pouco ali de política também? Olha, uma guerra dessa a gente também se fortalece como governo, ou usar isso de alguma forma para derrubar partidos opositores? Ou será que realmente é só defesa? Zelensky, quando ele se elegeu, a proposta dele era continuar com a ajuda da União Europeia, se tornar cada vez mais ocidental e se tornar cada vez mais o europeu ocidental.
Só que não podia deixar a Rússia de lado. Era nossas origens, a nossa nação irmã. Mas quando ele assumiu, cada vez mais ele deixava a Rússia de lado, cada vez mais agentes da OTAN, agentes da União Europeia entravam no continente, na Ucrânia e tomavam de conta, usavam a cultura ocidental e tudo mais. Então, cada vez menos se afastava da Rússia e cada vez mais agentes da OTAN estavam dentro da Ucrânia. E aí tem essa coisa da Ucrânia querer entrar na OTAN, que a Rússia não quer de jeito nenhum. Então, para quem não entende, quem não sabe o que é, explica o que é a OTAN. É a Organização do Atlântico Norte. É um grupo de países que inicialmente do Atlântico Norte, França, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, se uniram numa aliança militar, uma aliança de segurança. Se mexer com um, vai mexer com todos. E a partir de 97 começaram a anexar outros países, como as ex-repúblicas soviéticas, Estônia, Letônia e Lituânia, a Polônia, entre outras. Então, a OTAN está se fortalecendo e a Rússia perdeu uma aliada, que era a Ucrânia. Então, na prática, funciona assim. Olha, a gente faz um acordo, não é assim? Que é a OTAN, a gente faz um acordo que os países que entrarem em guerra conosco, todos nós nos unimos e vamos fazer essa defesa. E aí não é muito interessante para a Rússia, porque a Rússia tem um apoio, tem um forte grupo militar, né? É um dos países que tem mais força militar. E aí, ao redor dela, todos os seus vizinhos começaram a entrar na OTAN e isso ia encurralando ela. Esse é o pensamento do Putin. Sim, o Putin e o russo, de essência, eles não gostam de ser cercados. Se olharmos para o território russo, é uma grande planície. A grande planície que vai da Europa Ocidental até os Montes Urais, eles não têm nenhuma dificuldade, nenhuma barreira natural para prender ou emboscar um adversário. Então, os russos, tradicionalmente, são preparados para que, se nós formos atacados, vamos atacar antes. Desde Napoleão, desde Hitler, desde sempre, a essência russa é essa. E aí, como é que está agora, nesse momento, a situação? A guerra lá já acabou ou continua? Não, a guerra lá ainda continua. Só que a Rússia mudou de estratégia. A Rússia não quer mais ocupar todo o território ucraniano, quer somente a região de Donbass agora. E muitos russos cosmopolitas que têm um conhecimento de mundo querem colocar o Putin para fora, mas não vai acontecer. É isso. Então, só para a gente ter uma ideia, de novo, vou repetir, hoje é 28 de setembro, se você está assistindo esse vídeo de 28 de setembro, os dados atualizados, né, pelo grupo de reportagem brasileiro, diz o seguinte, olha, a gente tem pelo menos 29.916 pessoas mortas até agora, a gente tem 53.616 pessoas com ferimentos não fatais, a gente tem 14 mil pessoas desalojadas, ou seja, continuam morando lá, mas sem estrutura, sem um lar, sem moradia. A gente tem 140 mil edifícios destruídos e os danos a propriedades na Ucrânia já passam 350 com B, tá, gente? Bilhões de dólares, ou seja, fora a imigração de pessoas para outros países, que isso aí já passou da casa de 1 milhão de pessoas que fugiram da Ucrânia, não é assim? Certo. E estão sem lá também, sem identidade, sem documentos, muitas vezes indo para países que eles não sabem a língua e estão tentando se adaptar a essa nova situação. O que significa dizer, na prática, que a guerra nunca é solução para nada. Nunca é solução. E a Rússia está passando por um problema interno que ela quer buscar mais reservistas para manter essa guerra e os reservistas estão negando, estão fugindo, estão sendo presos, estão sendo detidos para não participar dessa guerra. A maioria deles, imagino eu, por não concordar com essa guerra, na verdade. Não concordar por esse avanço militar especial. Não pode chamar de guerra, que é crime. Pois é. Sendo que é uma guerra. É uma pena. Então é isso, queria agradecer mais uma vez a presença do professor Rauíris, que está sempre aqui nos ajudando a entender um pouquinho mais com a linguagem simples e objetiva para que todo mundo que esteja assistindo
consiga entender. Muitíssimo obrigado, obrigado a vocês também. Lembrem-se sempre, você é aquilo que faz.